Foi Ele que fez isso com você. Ele quer você. Uma pessoa incrédula pregando para mim. Ele falou, você é escolhido de Deus, você tem que ir para tocar para Deus. E eu olhei aquilo e falei, você é besta? O que é isso? E ele falou, eu tenho certeza que foi por causa de você que aconteceu tudo isso. Aquilo me deixou em parafuso. E eu fiquei pensando naquilo, e é como se Deus tivesse falado, é isso mesmo, você vai ter que escolher. Meu nome é Celso Eronides. Eu até os meus 17 para 18 anos de idade, eu tinha uma vida simples, mas a minha vida se resumia em trabalhar numa loja de sapatos e também no fim de semana tocar numa banda de rock pop. E era isso minha vida, eu fazia isso. Eu trabalhava durante a semana, estudava à noite, de fim de semana tocava uma banda de garagem, assim, tocando em garagem, e vez ou outra tinha uma festa na cidade, uma festa na escola, que a gente acabava tocando ali, sendo convidados para tocar ali na banda. A minha banda era tudo que me inspirava. Acordar de manhã, né, eu esperava um dia ser uma estrela de rock ou alguma coisa do gênero. O que aconteceu é que meu gerente da loja me convidou para ir na igreja dele. Ele fazia parte de uma igreja batista na cidade e me convidou para ir lá. Eu peguei e falei, eu vou, porque era meu gerente, né? Mas eu não fui. E isso ficou, ele me convidando, eu falando que eu ia e não ia, ficou durante cerca de 9 meses que ele me convidou, desde fevereiro, e já era outubro e eu não ia. Aí então, num determinado momento, eu decidi ir mesmo, e no dia que eu fui, ele falou, olha, o nosso contrabaixista quebrou a mão, você poderia tocar no lugar dele? E no dia que eu fui na igreja evangélica visitar, eu estava tocando lá, eu tinha cabelo comprido, meu cabelo batia aqui mais ou menos, e eu estava lá tocando no meio dos crentes. Eu não gostava muito de crente, achava eles um povo muito radical, ignorante, não tendo conhecimento das coisas, tal, povo simples. Eu achava assim, e aí então eu de repente me vi tocando numa igreja batista, contrabaixo. Estava tocando ali na hora do louvor. Aquilo me inspirou muito e eu comecei a gostar. E depois eu fui de novo, falei, se o domingo que vem o rapaz estiver com a mão ainda ruim, eu venho. E fui e consegui tocar. Eu sei que eu toquei quase um mês para eles. E daí então eu estava ouvindo a palavra, conforme eu sentava no momento da palavra, eu comecei a prestar um pouco atenção, e aquilo começou a mexer comigo, e eu tocava, e ouvia, de repente eu estava indo na igreja, já fazia um mês e pouco. E aí então, foi quando ele chegou em mim e falou, olha, vai ter um culto especial aqui, domingo que vem, e você poderia tocar nesse culto, porque a gente não tem ainda contrabaixista. Eu falei, posso. Só que no meio da semana surgiu um outro local para a gente tocar, numa festa do colégio, uma festa do sorvete, e eu não pensei duas vezes. Eu falei, não, eu não vou tocar na igreja, eu vou tocar no colégio. Tinha todas as minhas amigas lá da classe que iriam ver. Imagine se eu ia tocar na igreja e não ia tocar lá na festa do colégio. E aí então eu fui para lá para tocar na festa do colégio, e a gente foi dar uma passada nas músicas. Chegamos mais cedo, era uma festa do sorvete no colégio. E aí então eu cheguei mais cedo e fomos ensaiar. Eu aluguei uma caixa de som enorme, me lembro que fomos ensaiar, e aí então, na hora do ensaio, pensei, eu nem vou falar nada para os crentes lá da igreja, eu nem vou aparecer lá, eu não quero nem saber. E eles estavam me esperando para um culto muito importante deles, mas entre tocar na banda minha que eu tinha e tocar na igreja, eu não pensava duas vezes.
Eu fui para tocar na banda, é claro. E aí então, quando estava ensaiando, naquele momento eu estava tocando baixo, corda de baixo é grossa, é enorme, e aí então estourou a primeira corda. Eu nunca vi na minha vida, a gente troca a primeira corda, mas estourou. No mesmo momento, o baterista que estava tocando a bateria furou. A bateria simplesmente abriu um furo. E o guitarrista tocando a guitarra, a corda do meio, geralmente estoura-se a corda mais fininha, a última corda ali que se estoura, mas estourou uma corda do meio. E eu pensei, o que é isso? E de repente a gente olha a caixa enorme que a gente tinha alugado e começou a sair fumaça da caixa. Quando eu vi tudo aquilo, na hora eu sabia que Deus tinha falado para mim, você não poderia ter feito isso com a igreja, a minha igreja. Você não deveria fazer isso. Você deixou eles lá esperando por você e você veio tocar aqui. Então, por eu ter feito isso, um desdém da igreja de Deus, ele pegou e fez aquilo. Eu tinha certeza que tinha sido ele. E eu estava ali e eu falei para o pessoal, né, poxa, tudo deu errado. E um deles que sabia que eu tinha deixado de ir lá na igreja, e ele também era incrédulo, como eu. Ele chegou em mim e falou, você sabe por que aconteceu isso? E eu olhei, me fiz de bobo e falei, por quê? O que você acha que é? Ele falou, foi Deus que fez isso com você, porque você deixou de ir lá para tocar para os crentes e veio tocar aqui com a gente. Foi Ele que fez isso com você. Ele quer você. Uma pessoa incrédula pregando para mim. Ele falou, você é escolhido de Deus, você tem que ir para tocar para Deus. E eu olhei aquilo e falei, você é besta? O que é isso? E ele falou, eu tenho certeza que foi por causa de você que aconteceu tudo isso. Aquilo me deixou em parafuso. E eu fiquei pensando naquilo, e é como se Deus tivesse falado, é isso mesmo, você vai ter que escolher. Escolha a banda ou a igreja. E para mim, naquele momento, na minha mente, era como se eu estivesse escolhendo ou o mundo, o inferno, ou Deus e a igreja. Para mim era batata. Era uma escolha que eu tinha que fazer. E aí então, eu peguei e entrei em parafuso, não queria, mas aí acabei escolhendo para valer e fui para a igreja e falei, eu vou me tornar da igreja, porque o que Deus fez ali é muito poderoso, é terrível. Eu fiquei com medo, e depois de um tempo que eu contei essa história para o gerente da loja, o meu gerente, quando eu contei a história para ele, ele contou uma outra história para mim da Bíblia, de Jonas, e falou para eu ler, e eu fui ler. E conforme eu lia o livro de Jonas, eu comecei a chorar, porque eu me identifiquei muito com Jonas. E falei, Senhor, eu vou entregar a minha vida para o Evangelho, para ser de Deus. E aí então eu me tornei pastor, sou pastor hoje de uma igreja. Já muita coisa aconteceu na minha vida, eu fui estudar na Inglaterra, missões, fui me preparar melhor, voltei, participo, sou pastor de uma igreja metropolitana em São Paulo. E hoje eu tenho certeza que era isso que Deus tinha como chamado para mim. Hoje eu nem toco na igreja, nem toco mais, meu filho toca. E eu me identifico muito nele, no meu filho, que toca baixo na igreja. Esse baixo aqui é dele, é do meu filho. E a partir de então, eu decidi que, a partir da minha conversão, eu tinha 18 anos, a mesma idade que tem o meu filho hoje, eu tenho certeza que Deus tinha um plano, tinha me escolhido desde aquela época. E tenho cumprido, assim, a minha carreira. Foi um prazer ter falado esse testemunho. Espero em Deus que ele chegue a alguns jovens por aí e possa servir de bênção e de conversão na vida de alguns jovens e outras pessoas. Amém. Foi incrível, porque depois de 2 anos que eu estava na igreja, eu já era líder da juventude, um dos que mais entendia da Bíblia,
me aprofundei na Bíblia, de ler a Bíblia, e depois de 2 anos eu já estava ingressando no seminário para estudar para ser pastor. Então foi tudo muito rápido que ocorreu na minha vida. E era raro, com 2 anos de igreja, a pessoa já estar se preparando para ser pastor. Mas o testemunho foi tão grande que aconteceu na minha vida, dessa forma, que eu não tive escapatória. Eu tive que ir por aí mesmo, acreditando que eu não tive escolha. Então eu acabei deixando de lado aqueles sonhos de querer ser uma estrela de rock, ter minha banda com proporção no mundo inteiro, no Brasil, ser uma grande banda de rock. Aquelas ideias eu fui deixando de lado e cada vez mais foi crescendo a vontade de ser um pastor, de ser um ministro, e estava estudando para isso. E então, de repente, eu vi que eu sabia quem eu era no mundo. Eu pensei, eu sei quem eu sou um pastor. Deus está me chamando para ser um pastor. E aí então veio muito junto. Eu acredito que 2 anos após a minha conversão, eu já estava estudando para ser pastor. E 7 anos depois que eu tinha me convertido, eu já estava sendo ordenado ao ministério pastoral, solteiro, missionário na Universidade de São Paulo. Me tornei missionário lá, pastor dos universitários. Então eu percebi que Deus tinha mesmo algo muito categórico na minha vida. Era algo muito categórico e eu não tive como escapar. Pelo menos eu acho que não. E estou aí na caminhada tentando ser um bom pastor. Quando jovem a gente tem algumas perguntas existenciais, porque a gente não sabe direito quem a gente é. Principalmente no dia de hoje, em que a pessoa está muito mais difícil ela saber quem ela é num mundo tão plural como está hoje. É muito difícil a pessoa falar, eu nasci para isso. Mas eu diria o seguinte, que todo jovem quer saber algo de Deus, o que Deus tem para ele. Seja na profissão, seja na vida amorosa, seja na vida religiosa, na vida cristã. Geralmente, os jovens não sabem quem eles são ainda. O que eu diria era para os jovens se mergulharem de cabeça para questionarem a Deus no sentido, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Questionarem, o que o Senhor quer de mim? E nesse questionamento, é como se fosse, eu não gosto muito de falar isso que eu vou falar agora, mas é como se fosse uma briga com Deus. Briga com Deus. Tipo quando Israel brigou com Deus. Quando Jacó brigou com Deus e se torna Israel. Então é brigar, é o que o Senhor quer de mim, me abençoe, não no sentido de uma bênção da prosperidade, mas me abençoe mostrando o que o Senhor quer, onde o Senhor quer que eu sirva, eu sou um servo e eu quero saber quem eu sou, aonde o Senhor quer que eu sirva, é na música, é numa empresa, é numa profissão específica, me dá essa profissão. O Senhor quer que eu sirva como um escritor, como um trabalhador numa padaria, um trabalhador numa metalúrgica, onde o Senhor me quer, um trabalhador na tecnologia, em que lugar que o Senhor quer que eu sirva. Eu vou servir o Senhor, mas me mostra, Deus. Eu acho que essa briga é a única briga que a gente pode comprar como jovem, querendo que Deus mostre o que Ele quer da gente.